A paz do Senhor, irmãos. Amém. Graças a Deus que nos tem dado a vitória para nós chegarmos até aqui nesta noite, né? Eles têm estado conosco, têm trabalhado nas nossas vidas, nos nossos corações. Vamos ler a palavra de Deus que se encontra no livro de Ruth, capítulo 2, versículos 11 e 12. Livro de Ruth, capítulo 2, versículos 11 e 12, irmãos. Amém? Respondeu Boaz, ele disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor Deus de Israel, sobre cujas asas vieste buscar refúgio. Amém. Os irmãos podem se assentar, né? Quero agradecer a Deus em primeiro lugar para nós permitido de estarmos aqui. A irmã Mariazinha que nos convidou há alguns dias, né? Que Deus continue abençoando a sua vida, do pastor Fausto, dos seus filhos, dos seus netos, né? Que eles sempre sejam uma bênção nas nossas vidas, né? Eu estava estudando esse livro de Ruth, né? Estava comentando com o pastor Ruth, desde que a irmã Mariazinha, né, pediu para a gente trazer a palavra. Nós não pregamos como o pastor Ruth, como os outros pastores, né, meus irmãos? Mas a gente fala aquilo que Deus manda falar. E eu me deparei com a história de Ruth, porque Ruth era uma pessoa, não era tanto por causa dela, mas por causa de Noemi e seu marido Elimeleque, que deixaram um dia Belém para ir morar em Moabe. E deixaram a casa de pão, porque naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem entendia. E quando se desobedecia a Deus naquela época, a fome vinha. E a fome chegou até a casa de pão, que era Belém. E eles foram procurar, Elimeleque, Noemi e seus 2 filhos foram procurar pão na terra de Moabe. Mas chegando lá, meus irmãos, as coisas não foram como eles pensavam. Passou-se o tempo, Elimeleque morreu, seus 2 filhos que haviam se casado com moabitas também morreram, e de repente Noemi resolveu voltar para Belém, porque soube que o Senhor havia abençoado e tinha pão agora. E nessa vinda, né, ela disse para na verdade eram as 3 viúvas, né? Ela disse para as suas noras: vocês querem voltar embora? Podem voltar. Podem ficar na terra de vocês, mas eu vou embora para a minha terra. E resolveu voltar para Israel. Mas Ruth se apegou à sua sogra e veio junto com a sua sogra. Ruth não sabia, mas Deus tinha um plano na vida dela. Um plano tão glorioso que nós estamos falando sobre ela nos dias que nós estamos vivendo. Lembre que Ruth é o único livro que tem o nome de uma mulher na Bíblia. E ela não fazia parte do povo de Deus, ela era moabita. Então ela não estava no grupo. Talvez você esteja me assistindo pela TV chamada Final nessa noite, esteja não no grupo chamado de santo, mas você está tendo a oportunidade de ver que Jesus nessa noite está te dando um alerta. Ele está te chamando a retornar à casa do Pai. Assim como Noemi e Ruth veio junto com ela, foi abençoada, você também será abençoado. Né? Veio para Israel e a vida não era fácil para as mulheres naqueles dias. Não é como hoje que as mulheres têm muitos direitos, há uma diferença enorme entre a vida de agora e aquela vida. E voltando para Israel, essa mulher tinha que trabalhar para sustentar não só ela, como a sua sogra mesmo.
É um raro caso, né, meus irmãos, que a nora se dá bem com a sogra, né? Porque é uma situação bem complicada, tanto naquela época como nos dias de hoje, né? Mas neste caso, Ruth era uma boa nora para Noemi. Aonde Noemi ia, ela disse, olha, onde você for, eu vou junto. E Noemi dizia, não, mas olha lá, eu já estou velha, não vou ter filhos, vocês vão ficar sofrendo. Mas aonde você for, porque Deus tinha um plano na vida de Ruth. E o plano de Deus não pode ser frustrado, diz a palavra. Não importa as circunstâncias, Ele vai cumprir o propósito. Cada um de nós tem um plano de Deus traçado para nós. Independente da nossa situação financeira, do país onde moramos, Deus tem um plano. E nada vai impedir o plano de Deus na minha, na tua vida, na vida da igreja nos dias de hoje. E essa mulher veio junto com Noemi. E quando Noemi chega na sua terra, ela estava tão desanimada que o pessoal olhou e disse, mas é Noemi. Não, não é. Daí a Noemi disse para os seus parentes, não me chamem de Noemi, me chamem de Mara. É interessante que nós sempre gostamos de pôr a culpa em Deus, né? Porque ela disse, o Senhor pesou a sua mão sobre mim. Morreu meu marido, morreu os meus 2 filhos. Eles não tinham filhos, quer dizer que eu não tinha neto, não tenho ninguém. Mas quando ela voltou, meus irmãos, Deus começou um trabalho tão grandioso que chega até os dias de hoje. Até os dias de hoje, nós somos frutos também da vida dessa mulher chamada Ruth. Porque ela casou com esse senhor chamado Boaz. Ela foi a bisavó do rei Davi. E do rei Davi veio Jesus. E porque Jesus veio, nós estamos aqui. Né? Nós estamos aqui porque Jesus veio. E nada, quando Ruth saiu da sua terra, deixou seus pais, seus parentes, ela não sabia. Ela não sabia o que era o futuro. Mas o nosso Deus conhece todos os futuros. Ele sabe do futuro de cada um que está aqui presente. Sabe do futuro de cada um que está nos assistindo. Né? E tem o propósito na vida de cada um que está aqui e na vida de que está em casa. Talvez dentro da sua casa as coisas não tenham sido legais. Mas aqui está o Jesus que resolve as coisas. Como Deus resolveu abençoar Noemi, Ruth e toda aquela geração, Deus vai abençoar cada um que está aqui, quem está nos ouvindo, e até aquele que passar lá na frente e ouvir a palavra de Deus. É isso que eu creio, porque a palavra de Deus é poderosa, meus irmãos. E nós fomos chamados, como Ruth, para ser bênção nesse mundo de trevas, para sermos luz. Aquela mulher saiu do anonimato para entrar na linhagem do Salvador. Né? Tem 3 mulheres que não são judias que entraram na linhagem de Jesus. Que é Ruth, Raabe e Tamar. Talvez, se você olhar a história de Raabe e de Tamar, você não gostaria de ter um parente daquele jeito. Mas essa é a parte humana daqueles que foram fazendo a linhagem de Jesus. Por isso que só Jesus é perfeito. Só Ele pode resolver os nossos problemas. Só Ele pode transformar as nossas vidas. Só Ele pode dar a bênção que você necessita. Só Ele pode fazer por você aquilo que o governo não pode fazer, que nenhuma autoridade pode fazer. Mas Ele pode. E Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui para resolver qualquer situação. Basta crer. Essa mulher chamada Ruth saiu sem nada da sua terra. E chegou sem nada em Israel. Mas Deus foi traçando, tinha o seu plano traçado, e ela foi fazendo parte dele.
E lá tinha um sistema chamado de resgatador, né? As terras que pertenciam às pessoas, a quem morria, tinha que ser comprada por um parente próximo. Não é que nem hoje, né, que vai vendendo. Mas naquela época, as terras tinham que permanecer na mesma tribo. Então, uma tribo não podia comprar terra do outro mesmo. E por isso, Boaz comprou as terras que era de Elimeleque. E comprando as terras, né, ele acabou casando com Rute. E dessa união nasceu Obed. Obed era o pai de Jessé, que foi avô do rei Davi. No caso, Jessé foi pai do rei Davi, meus irmãos. E Davi era o homem que a Bíblia diz, segundo o coração de Deus. Ela não viu isso. Mas nós sabemos, porque está escrito, que Davi, o bisneto de Rute, era um homem segundo o coração de Deus. E está aqui nós, que somos mais abençoados até que Davi nesse ponto, porque nós temos o Espírito Santo, que é enviado por Jesus, que vai nos fazer caminhar até nós chegar no céu. Como essa mulher foi abençoada, nós também estamos sendo abençoados no presente momento. Nós estamos sendo segurados pela potente mão de Deus. Os corinhos que foram cantados falam da presença de Deus. Os hinos que foram cantados falam que Deus é o nosso sustentador. Assim como Deus sustentou essas mulheres, Ele está nos sustentando até o dia final, meus irmãos. Enquanto nós estivermos no caminho junto com Jesus, nós estaremos seguros. Essa mulher ficou segura na terra de Israel. Ela teve um filho só, mas foi o suficiente para entrar na linhagem de Jesus. Que maravilha, meus irmãos. Quando nós olhamos a história, né? Quando nós olhamos o que Deus fez para uma pessoa, né? E ainda há sempre aquela alcunha, né? Rute a Moabita. Só para dizer que ela não fazia parte do povo escolhido. Mas ela foi enxertada no povo como nós fomos enxertados na videira pelo sangue de Cristo. E por isso, nosso nome está escrito no céu. E o dia que nós chegarmos lá, nós vamos encontrar Rute. Nós vamos encontrar todos aqueles que foram antes de nós. Você já imaginou que maravilha será? Todos os santos de todas as épocas, nós vamos ver lá. Por isso que nós estamos aqui na casa de Deus, irmãos. Todos nós temos nossas dificuldades, nossas lutas, mas essas dificuldades e lutas não vão frustrar o plano que Deus tem na nossa vida. Lembre sempre disso. Nosso adversário vai se levantar de todos os modos, de fazer de tudo para que as coisas não aconteçam, mas ele já está derrotado. Ele não vai ser derrotado. Ele já está derrotado, meus irmãos. Ele já foi derrotado na cruz. Não tem mais nada para ele. Às vezes as pessoas dizem assim, mas o diabo tem poder. Não, ele não tem poder. Porque Jesus disse que todo o poder foi me dado, tanto no céu como na terra. Ele tem muita força, tem muita persuasão. Só isso. Porque o poder foi dado a Jesus. E esse poder também foi dado a nós, através do Espírito Santo, para que possamos resistir o dia mau. Possamos resistir à investida de Satanás. Porque ele sabe que o tempo dele está chegando. O tempo que ele vai ser preso, que ele já está condenado. Então ele sabe o que vai acontecer. Ele está procurando levar muitas vidas. E eu e você somos luz neste mundo, nesses dias. Eu tenho observado muito na nossa cidade, por exemplo, meus irmãos, eu fico às vezes a gente como ser humano fica indignado, né? O pastor Rubinho estava sempre passando na praça esses dias, ele estava vendo ali também.
dezenas e dezenas de alcoólatras. Pessoas que vêm de fora. A maioria não é da nossa cidade. A maioria vem de fora. Perdidas nas drogas, no vício. E cabe a nós resgatar essas pessoas, meus irmãos. Esses são os moabitas que estão perdidos por aí. São as pessoas que precisam de Jesus. Quando o pastor fala em dízimo e oferta, muitos ficam bravos, mas como é que vai anunciar, meus irmãos? As pessoas não entendem que Jesus também era sustentado por ofertas. A Bíblia diz que as mulheres sustentavam Jesus aonde Jesus ia. Não fala nem de nenhum homem, mas fala que as mulheres sustentaram Jesus. Aonde ele ia, tinha as mulheres que ofertavam. Generosidade, meus irmãos. Preocupação com o reino de Deus. E é isso que nós devemos ter nesses dias. Jesus está voltando. Jesus quer algo a mais de nós. Jesus quer que nós façamos a sua obra. E a obra deve ser feita por todos. Não é só o pastor. Não é só o presbítero, o diácono. Não, todos, meus irmãos. Todos são chamados a pregar. É tempo de nós arregaçarmos as mangas enquanto é dia, meus irmãos. Pode ser que daqui para frente, logo nós não tenhamos tanta liberdade de pregar. Mas enquanto nós tenhamos, vamos aproveitar. Jesus está voltando. Todos os sinais mostram isso. Todas as coisas, as notícias mostram isso. Você não pode abrir internet, você não pode ver jornal, é só tragédia. É só morte, morte, morte. Fulano matou. Eles gostam de falar isso. Esse é o espírito da morte, mas nós temos o espírito da vida. Nós temos que falar que Jesus é a vida. E Ele veio para dar vida e vida em abundância. Não é vida em miséria, é vida em abundância. Esse é o Jesus que nós cremos. E Ele está trabalhando no nosso meio. E Ele quer abençoar a vida de cada um cada dia mais, meus irmãos. Ele quer transformar a vida de cada um cada dia mais. Mas para isso nós temos que nos aproximar cada dia mais também dEle. Não é o pastor só se aproximar. O fulano, todos nós, meus irmãos, temos que nos aproximar de Jesus. Num só pensamento. Sabe por que a igreja crescia lá no começo? Porque todos iam na mesma direção. É nisso que nós precisamos se ater nesses tempos. Vamos todos na mesma direção. A direção é o céu, mas enquanto nós não chegarmos ao céu, nós temos que pregar a palavra de Deus. Nós temos que fazer a nossa parte. E é tempo de nós fazermos a nossa parte, meus irmãos. Antes que Jesus venha e diga: o que você fez, Jorge? Quantas almas você ganhou para mim, né? Para o meu reino, no meu caso? Porque Jesus vai julgar cada um de nós. Pelo aquilo que nós fizemos pelo reino e pelo aquilo que nós deixemos de fazer pelo reino. Todos nós vamos passar pelo tribunal de Cristo para ver. Ele vai dar uma olhada. Mas você... Quantas vezes você foi no culto no ano de 2020? Quantas vezes você foi no culto no ano de 2010? Tudo isso ele vai analisar, meus irmãos. Às vezes, eu gosto do seguinte, eu não tenho problema com o horário na igreja, mas, e às vezes eu fico assim observando que alguns têm problemas. Eles acham que culto tem que começar às 7h30 e acabar às 9h e pronto. Se for 9h05, o pastor falou demais. Se for 9h10, então o pastor falou mais ainda. Meus irmãos, bom é estarmos na casa de Deus. Como é que pode ser bom se você já entra aqui querendo ir embora? O bom é nós estarmos na casa de Deus. Mas você sabe por que muitas vezes as pessoas já entram pensando em ir embora? Porque elas vêm para fazer um culto, elas não saem do culto dela da casa.
E o nosso culto começa a partir do momento que nós saímos da nossa casa, meus irmãos. Nós não vamos cultuar a Deus quando entramos aqui para dentro do templo. Mas quando nós saímos de casa, nós já temos que sair com o coração condizente ao louvor e adoração a Deus. E que isso Deus vai nos abençoar nesses dias que nós estamos vivendo. Vocês pensam que era fácil para o pessoal? O salmo que a irmã Sueli leu, eleva os meus olhos para os montes. Às vezes as pessoas não prestam atenção no que o salmo está querendo dizer. Porque para ir, às vezes no templo, dependendo do lugar que a pessoa morava, era longe. E naquela época, meus irmãos, não tinha polícia. Então a pessoa, por isso que o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes. Por que os montes? Porque atrás dos montes os bandidos ficavam para assaltar. Então eles não tinham escolta, não tinha polícia, não tinha nada. Era o Senhor o seu guarda. Por isso que o guarda de Israel não dormita. Ele estava sempre atento. E ele continua atento até os dias de hoje. E continuará para sempre. Amém. Amém, meus irmãos? Essa palavra de Deus não sei. Eu quero que os irmãos se coloquem em pé. Aleluia. Vamos orar.